Fala galera do sétimo ano, e aí, beleza? Hoje a gente vai entrar na nossa quarta aula. Nós vamos falar sobre os impérios africanos, ok? Antes de mais nada, vai lembrando aí de você se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações de upload, né, das postagens, e não esquece de dar o seu like no vídeo do canal do Professor Bruno pra gente ficar sempre antenado com o que está acontecendo, beleza? Então vamos começar. Sobre o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar da localização geográfica do continente africano e aonde cada reino desses que a gente vai estudar se localiza, sua organização política, suas características, culturas, a organização da sociedade e a relação desses povos com a história do Brasil, ok? Uma observação importante que a gente tem que fazer com relação aos reinos africanos e ao continente africano. Os povos já estavam lá, eles eram constituídos, eles existiam, né, ao mesmo tempo que os povos e os reinos da Europa, que depois saíram, né, em busca de rotas comerciais e novos territórios para serem conquistados e acabaram, enfim, chegando até a América e indo para a Ásia. O continente africano, que é esse que você está vendo aí no mapa, é uma representação política atual, para você ter ideia, né, de como é o continente africano. Os povos viviam nessas regiões, as fronteiras não eram essas, eram as fronteiras segundo as suas próprias sociedades e as suas tradições locais, e os reinos também, né, os grandes reinos. E a história da África, ela é muito mais antiga do que apenas a partir do século XV, quando os europeus foram buscar escravos para levar para o continente africano. E a gente começa falando do reino Aksum, localizado bem no norte da Etiópia e da Eritreia. Ele foi envolvido profundamente na rede de comércio no meio da Índia e no Mediterrâneo. Era um local de mercado importante de marfim, né, que era exportado muito no mundo antigo, sempre valeu muito. Esse reino se beneficiou de uma transformação do sistema de negócio, principalmente o marítimo, que ligou o Império Romano com a Índia. Ok? Tá aí você vê uma representação no mapa da localização do reino Aksum, próximo a Etiópia, bem ao lado do rio Nilo, onde ficava o império da sociedade, da civilização egípcia, né? Essa região, uma região de comércio aquecido, tá? Uma região próxima também do Império Romano, e se beneficiou com isso com relação ao comércio. O Império Axumita ele teve importância definitiva no comércio entre o Império Romano e o subcontinente indiano, servido de ponte, né, para a troca de produtos entre o Ocidente e o Oriente. Prova da importância desse antigo reino africano é atestado pela cunhagem de inúmeras moedas de ouro e prata na língua geês e grego, provando a importância desse reino. Eles cunhavam as suas próprias moedas, tal qual fazia a civilização grega e a civilização romana, para seguir com o comércio entre eles, ok? Tá aí um exemplo de uma moeda cunhada, né, por esse importante reino, e isso era utilizado justamente para seguir com os acordos e com as trocas comerciais desse reino com os gregos e principalmente os romanos durante a antiguidade. Você tem exemplos de templos e de construções, né, do Império Axumita, e você observa a complexidade, né, e a grandiosidade, né? Você vê que foi uma construção esculpida na terra, né, em pedras, e são construções bem elaboradas, né, resistentes, que estão aí até hoje, né, provando a capacidade deles tecnológica para a construção. Qual o motivo da decadência e desagregação desse reino? O declínio do Império de Gana ainda não é totalmente conhecido, sendo que a versão mais popular é a da invasão almorávida, né, povos berberes, muçulmanos vindos da região do Marrocos no século XI. Atualmente ainda se acredita que esses almorávidas
tem um papel predominante na decadência de Gana, mas hoje também é reconhecido o fato da desagregação desse grande império. Falando do reino Yorubá, né, os povos monoteístas de língua Nagô cultuam o deus Olodumaré ou Olorum e têm os orixás como secundários. Ilê Ifê é o berço de toda a religião tradicional Yorubá, um lugar sagrado onde os deuses ali chegaram, criaram e povoaram o mundo e depois ensinaram aos mortais como os cultuarem nos primórdios da civilização. Habitaram o território da atual Nigéria, Benin e Togo e tinham forte relação com o mundo espiritual, material, né? Você vê aí a representação no mapa do reino do Benin. Muitos negros africanos escravizados saíram dessa região para o continente americano, principalmente na América do Sul, né, para trabalhar como escravos, né, na região do Brasil, colônia, né, quando o Brasil era colônia de Portugal. E o reino do Benin foi um reino grande e desenvolveram técnicas de metalurgia, né. Havia a lenda da cidade de Ifé, que foi fundada pelo deus Oduduwa, sob o comando do deus supremo Olorum, tornando-se o seu primeiro governador, né, do reino Yorubá, Ifé. Né, o reino Yorubá, a região do Benin, foi formado por um grupo de povos Edos, com alianças e conquistas. O território ele se unificou, tendo como governantes os Obás. Né, o comércio com os europeus possibilitou o crescimento territorial deles e eles também possuíam vestígios arqueológicos recentes, né, da sua arte, que era bastante elaborado, como você vê nessas imagens. Esculturas, né, de cobre, bronze e latão são algumas representações como exemplo dessa arte sofisticada, né, de um povo que teve uma formação e uma organização bem complexa e desenvolvida, tá? Mas que, enfim, reinou durante bons anos. Bom, o povo Banto, né, eram comunidades culturais com civilização comum e línguas aparentadas. Com relação à tecnologia, eles tinham instrumentos de ferro para usar como para alimentação, para produção de alimentos, também para defesa. Eles tinham como deus supremo Nizambi ou Zambi, e algumas das suas línguas eram o Kibundo, o Kikongo, e o segundo maior contingente, né, de negros escravizados que veio para o Brasil, né, durante o período da escravidão foi dessa área grande, né, onde a etnia Banto se colocava, e por conta, né, dessa etnia se espalhar com essa grandiosidade, acabou tendo um número grande de negros escravizados sendo levados, né, para o Brasil para serem vendidos como escravos. O segundo maior contingente de africanos, né, trazidos ao Brasil veio desse povo. Eles possuíam uma organização própria, arte e visão de mundo, né? Um exemplo é o berimbau e a cuíca, que a gente conhece, né, como instrumentos. Veio dessa etnia Banto, né? A capoeira, o maracatu, o candomblé de Angola, são algumas das heranças também que a gente tem juntas, né? Atribuídas na cultura brasileira, herança, né, desses povos Banto do continente africano. No Brasil, né, Nagô, Gegés e Bantos, eles originaram o candomblé, né, que depois vai ter como um braço cristianizado a Umbanda. Né? Na época da escravidão, na América Latina, os escravos africanos eles criaram uma maneira de cultuar os seus deuses africanos, os seus orixás, misturando, né, sincretizando, né, os seus orixás com alguns santos da Igreja Católica para não serem reprimidos. E aí a gente vai falar dos reinos do Sahel, né, que significa costa ou fronteira, e era a região que abarca todas as regiões do deserto do Saara e as terras mais férteis ao sul, que formam um corredor do Atlântico ao Mar Vermelho. Né? As riquezas desses impérios veio de controlar as rotas comerciais através do deserto, e os impérios eram descentralizados e as cidades sedes tinham bastante autonomia entre si. Você vê aí essa mancha avermelhada, né, onde está escrito Sahel, cruza, né, grandes reinos, né, da Mauritânia até a Etiópia, chegando na Eritreia, e por isso essa região, como passava por, né, atravessava a parte ao sul do deserto do Saara, desde a costa do Atlântico até
quase na Etiópia, essa região tinha uma extensão grande e grandes movimentações por conta disso. Algumas das cidades fizeram bastante uso do comércio de escravos, né? Havia comércio de escravos no continente africano, principalmente levado pelos povos árabes, né? Os povos muçulmanos. As cidades do Sahel eram pontos de parada de caravanas comerciais onde eram vendidos esses escravos. A escravidão era uma parte substancial da atividade comercial do Império, e hoje essa região sofre com secas prolongadas por décadas e, somada a outras mazelas sociais, caracterizam como os países mais pobres do continente. Então, a gente chega por aqui, né, falando de alguns exemplos de reinos e regiões do continente africano que já existiam e eram consolidados, né, até antes da chegada do europeu para realizar a atividade do comércio de escravos, e as atividades vão ser postas para você na página do Facebook, através de um link do Google Forms para você resolver as questões, tá? E eu vou corrigi-las para vocês. E até a próxima aula. Não fiquem com dúvidas, entre em contato comigo pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, é só procurar lá Bruno Moraes, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Um abraço para vocês, um beijo nas crianças e fui!